Pode ser, igreja. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O pastor anunciou para nós aqui sobre os visitantes e glória a Deus, chegou mais uma família aqui no nosso meio. Então, eu gostaria de conhecer a Camila e o Miguel, que é o bebê. Quem é? Vocês podem se colocar de pé, por favor, para a igreja conhecer você? Convidado da Raquel e do Carlos. Amém? Seja muito bem-vinda. O bebê está lá no Kingdom já. Seja muito bem-vinda. Aqui é a casa do seu pai. Então se sinta confortável. Eu espero que o Espírito Santo fale no seu coração nessa noite. E a igreja vai aplaudir você por estar aqui com a gente hoje. Amém? E quem estiver perto, cumprimenta, dê um abraço nela. Força, Camila. Amém, glória a Deus. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Amém? Amém, glória a Deus. Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? O pessoal já está tudo bem aí? Já bebeu água? Já tomou um cafezinho? Agora vamos entrar na palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem algo reservado ao seu coração hoje. Amém? Você crê nisso? Amém! Então, abram comigo sua Bíblia lá em Mateus 3, por favor. Mateus, capítulo 3. A partir do 13. Amém? Vamos ler juntos? Diz assim. Obrigado. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opõe-se lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Interessante é que hoje no culto da manhã, o diácono Kevin, cadê o Kevin? Meu irmão, ministrou sobre isso no ofertório. Falei, nossa, que legal. Porque eu tenho certeza que quando Deus ele reforça aquilo que quer falar na igreja, é porque de fato é algo urgente que Ele quer falar conosco. Então, o que nós falaremos hoje, o título da nossa ministração hoje é Identidade versus Missão. Quando o deserto revela quem você é. E o texto que nós vemos aqui, de fato fala sobre uma identidade, quando Jesus ele é batizado. E logo após, quando nós decorremos aqui na ministração, nós vamos entender um pouquinho da missão. E enquanto eu fazia esse esboço, Deus me trouxe quando nós tivemos a identidade restaurada. E quantos aqui fez a identidade restaurada? Foi bom para você? Amém! Eu tenho certeza que nós temos milagres e muito que Deus fez durante talvez o primeiro identidade restaurada, talvez o segundo, quem passou. Mas, pelo menos comigo e com a Ju, na última sala que nós estivemos juntos, eu sempre enfatizava para o pessoal dizendo que identidade restaurada não é um fim de semana. Identidade restaurada é a vida. Constantemente nós temos que ter a nossa identidade restaurada. E isso é uma verdade, porque uma identidade restaurada não é suficiente se o coração não estiver convicto da missão. O texto que nós vemos fala sobre Jesus, ele indo até João para ser batizado. E o interessante é que quando Jesus ele vai ser batizado, ele vai iniciar a sua missão, o seu ministério.
E quando ele chega para ser batizado, é importante a gente entender que quando ele chega para João, não é uma descoberta. Quando Deus ele fala para Jesus que ele é um filho amado, mas é uma confirmação. Por que isso? Porque se a gente levar lá para Lucas 2,49, vai dizer assim: não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? O que isso quer dizer? Que quando Jesus ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, ele estava com seus pais terrenos, Maria e José, e após a Páscoa ele ia voltar para a sua cidade. E os seus pais percebem que Jesus não está naquele meio daquele povo. E ele volta para Jerusalém, ele volta para onde eles estavam. E eles encontram Jesus ministrando, eles encontram Jesus falando. E aí Maria chega, quem é mãe aqui, eu tenho certeza que a primeira atitude de uma mãe seria essa, de chegar e falar assim: meu, você tá doido? Eu tô te procurando, já faz 3 dias que você tá aqui falando com o pessoal. Qual que é a sua, mas tem 12 anos de idade? Eu e a Alice não tadinha, não vai até São Miguel sozinha. Imagina ficar numa cidade ministrando. E aí Jesus olha e fala assim: oxe, mas não sabeis que a minha vida até aqui é tratar dos negócios do meu pai? Então quando Jesus ele é batizado, não é uma descoberta de Deus para ele, mas é uma confirmação para a humanidade daquilo que Jesus é, Filho de Deus. Aleluia. Então, é isso que Deus quer nesse momento, ministrado no coração e no seu coração. Que Jesus ele entendia a sua identidade, ele sabia que era necessário viver aquilo, mas além disso, ele precisava mostrar para a humanidade também e consolidar, validar e consumar a sua missão. Ou seja, o batismo ele te dá o nome, mas o deserto ele revela o seu propósito. E daquilo que nós estamos falando, lá em Mateus 4, a partir do capítulo 1 até o 11, vai dizer sobre isso. Por quê? Porque quando o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, foi o mesmo Espírito que levou Jesus até o deserto. Eu queria ler com você Mateus 4, a partir do verso 1, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é sobre isso que eu quero discorrer um pouquinho com você. Porque Satanás ele tentou 3 vezes a Jesus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: 3 vezes. 3 vezes. Novamente, 3 vezes. 3 vezes. A primeira atitude de Satanás é querer atingir a sua necessidade. O texto que nós acabamos de ler vai falar que Jesus ele estava em jejum por 40 dias e 40 noites. E parece besteira, né? Mas se a esposa que está comigo há 8 anos de vida, se ela fica 12 dias ou 12 horas sem comer, é nada. Eu não posso estar na frente dela, senão eu apanho. Não é? Não. Mas é verdade, não é só a Juliana não. É normal a gente ficar nojento, birrento, com cara de bunda. É normal, por quê? Porque o nosso físico, ele pede alimento. Jesus estava ali 40 dias e 40 noites de jejum. E o texto fala que ele teve fome, ele estava com fome. E qual foi a atitude de Satanás naquele momento? A primeira tentativa dele:
Se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O interessante é que a primeira tentativa do diabo não foi usar a palavra com Jesus, foi usar a necessidade. E é isso que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós, como cristãos, quando bate a primeira necessidade, qualquer pão é suficiente para a gente. Quando a situação aperta, sabe, quando a dívida bate na nossa porta, sabe, quando os nossos filhos ficam doentes, sabe, quando existe uma necessidade, enfim, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração a necessidade que você tentou suprir em algo que é momentâneo. Satanás, ele tentou atingir Jesus por sua necessidade. Só que quem entende a sua missão, quem conhece e sabe o seu propósito, ele usa a palavra, ele usa a Bíblia, ele usa a verdade. Porque o nosso erro maior, os nossos maiores erros é tentar ser suprido por algo que não seja a palavra de Deus. Então para de buscar aí fora, para de buscar no Google, no chat GPT, para de buscar em algo que não vai suprir sua necessidade, sendo que Deus, ele olha, a atitude de Jesus foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você quer vencer o tentador, meu irmão, para de ficar buscando o atalho, mas busca de fato aquilo que a palavra diz. Se você é um crente de verdade, você tem a convicção que a palavra ela é total, ela é suficiente para que nós tenhamos uma resposta, para que o diabo, para que Satanás ele saia correndo na nossa vida. É assim que nós vencemos. Aleluia! Você crê nisso? Amém! Porque quem tem a identidade não vive de necessidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quem tem identidade não vive de necessidade. Então você precisa conhecer a você mesmo. Você precisa. Porque quando você se conhece, você fala: não. Quem aqui é formado? Pode ser qualquer tipo de formação. Formado. Quando a pessoa, vamos usar, quem levantou a mão? Perdão, gente. Vamos aqui, ó, Tiago, Sara, pastor. Pastor, se alguém chega no senhor e fala assim: essa comida faltou sal. Essa comida aqui não me agradou muito não. É engraçado, gente, né? De fato, é verdade. Olhar para o Tiago e falar assim: Tiago, 20 anos de experiência no TI, você não sabe nem apertar um Enter no notebook. Juliana, ela é gestora financeira, ela se formou nisso. Você saber gerenciar, saber ser gestora, não. Você tem que só contar estoque mesmo, você não vale mais nada do que isso. Mas quando você conhece quem você é, quando você sabe de fato quem é você, não importa se as pessoas falarem isso. Porque assim, você não sabe de nada, você não sabe da minha história. Você não sabe quanto que eu corri. O pastor, certeza que ele vai falar assim: você não tem paladar para isso. Não é que está menos sal, é porque você não tem paladar. Estou mentindo? O Tiago falou assim: não, você não sabe o que eu passei, você não sabe quanto que eu estudei, quanto que eu fui atrás. Então o Enter, eu sei várias funções que o Enter pode fazer. Eu posso falar para você. Por quê? Porque tem identidade, sabe quem é. Então, em nome de Jesus, não permita as circunstâncias, as pessoas do seu lado falar que você não vale, que você não é, que você não consegue. Sendo que, de fato, se você estiver naquilo que a palavra diz que você é, filho amado em quem Deus tem prazer, você consegue, você vai, você conquista. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Mas é baseado na palavra, não é lá fora. Então a primeira é a sua necessidade. A segunda, a sua identidade. Mateus 4, do 5 ao 7 agora. Então o diabo transportou a cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Você percebe que na primeira atitude de Satanás, ele não usa a palavra, mas na segunda ele fala assim: pô, eu preciso, se ele está falando a palavra, então eu vou usar a palavra também. Por quê? Porque Satanás, ele entende e ele percebe que, diferente de nós, Jesus, ele usa a palavra como resposta. Então ele fala assim: então eu vou usar a palavra, está escrito. E ele tenta atingir a sua identidade. Se tu és filho de Deus. Interessante isso, né? Porque no capítulo 3 nós vemos que o céu se abre e uma voz do céu diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí no capítulo seguinte, o Satanás olha para Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus. Então, é por isso que, quando eu usei de exemplo identidade restaurada, é isso. Identidade restaurada não é um fim de semana, sabe? E glória a Deus pelo presbítero Ezequiel, pela presbítera Sara, que são líderes do DNA. Porque de fato, gente, quando nós passamos pela identidade restaurada, a liderança ia ser tão tranquilo, né, pastor? Qual a liderança que está aqui? Quem passou pela identidade restaurada aqui com a gente? Nossa, eu sou bênção. Aleluia. Glória a Deus. O pastor falou assim: vai começar às 7 horas da noite, 7h30 acabou. 7h30 acabou. E de fato, gente, 7h30 acabou. Vocês acreditam? Do dia seguinte, foram 12 horas sendo tratado. Foram 12 horas chorando, escorrendo catarro do nariz para ser tratado, porque aquilo que a gente achou que não, isso aqui eu estou resolvido. O quê? O Tiago já é presbítero, o Everton já é presbítero, o Caleb já é líder do Ministério de Louvor. Não, o que? A Bianca? Não, a Bianca é filha de pastor, pô. Tá todo mundo tranquilo, não precisa ser tratado. Aí Deus olha e fala assim: não, é necessário ter uma identidade restaurada de fato, de verdade. E aquilo que nós vivemos naquela semana reflete até hoje. Porque eu sei quem o Everton era, eu sei quem o Tiago era, todo mundo que estava lá sabia quem eu era. Mas hoje eu sei quem o Everton é. Hoje eu sei quem o Tiago se tornou. Identidade restaurada é isso, é não se envergonhar daquilo que você viveu, mas é ser transformado para viver aquilo que Deus tem para você. Meu irmão, é muito lindo isso, sabe por quê? Porque quem fez identidade restaurada com os falhos aqui, com os pecadores, também viveu isso. Glória a Deus. Obviamente, ninguém vai ser antiético para falar, mas nós tivemos tantas experiências maravilhosas, pessoas vieram falar um pouquinho sobre o que viveu. Porque de fato, é o que o presbítero Everton falou. A nossa igreja, nós somos uma igreja que cuida das pessoas, que entende a necessidade, sabe? Que valoriza, que trabalha. Foram 12 horas no Ministério Ana aqui ontem só, né? Fora os outros dias. 17. É isso. E os outros restantes, que eu vou fazer o cálculo aqui, estavam dormindo. E quando acordou já veio para cá. E não tem como Deus não honrar isso. Não tem como Deus abrir os céus, não abrir os céus e falar assim: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. A identidade, Satanás tentou atingir a identidade de Jesus. Ou seja, o diabo tenta colocar dúvidas sobre o que o Pai afirmou a ele no Jordão. Então entenda algo nessa noite, meu querido. Sempre que os céus abre e fala para você: tu és filho amado, o inferno sempre vai querer atacar você e falar que você é órfão. E se você não tem uma identidade de fato restaurada em Deus, você cai.
você se perde. Então, não tem data ainda, mas identidade instalada próxima, se inscreve se você não fez. Porque eu tenho certeza que isso você não vai sofrer mais. Porque quem passou sofre com isso? Nossa, poucos. Eu vou repetir de novo, em nome de Jesus, porque se for presidente, faz de novo, pastor. Quem passou pela identidade restaurada sofre com a sua identidade? Glória a Deus. Isso é uma verdade, igreja? Amém. Então é isso. Terceiro, a missão. Satanás tenta atacar a sua missão. Mateus 4, do 8 ao 10, vai dizer: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo que te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Você percebe que Satanás tentou atacar a necessidade de Jesus? Não conseguiu, tentou atacar a sua identidade. Não conseguiu, tentou atacar a sua missão. Porque para tudo em nossa vida o diabo tenta criar atalhos, facilidades. Existe um desenho, né, da corrida maluca, aonde eu não sei o nome do doidão lá, ele sempre tenta criar atalhos para conseguir, tique vigarista, isso? Ele sempre tenta criar atalhos para conseguir chegar no final. Mas o que acontece no final? Ele só perde. Eu não sei quantos episódios, é óbvio que é um desenho, tá, gente? Mas eu não sei quantos episódios existem nesse desenho, mas ele sempre tenta a mesma coisa. O pastor conhece, por isso que ele falou para mim de mas é uma verdade. E nós costumamos dizer que o diabo sempre tem uma carta na manga, e é sempre as mesmas coisas. Ou seja, se ele sempre tenta fazer sempre as mesmas coisas, é porque existem pessoas que ainda caem. Mas glória a Deus que você está aqui hoje, porque o Espírito Santo está falando comigo e com você, que nisso você não vai cair mais. Você recebe? Qualquer tentativa do diabo em querer atacar a sua necessidade, qualquer tentativa do diabo em querer atacar a sua identidade, qualquer tentativa do diabo em querer atacar a sua missão, está caindo por terra em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja bíblica, e tudo aquilo que nós buscamos como resposta, a palavra de Deus dá. Amém? Você tem isso? E sabe o que é interessante nisso? Sabe o que é o lindo disso? Que lá em Lucas 4,14 vai dizer assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Eu vou repetir novamente: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Se você não entendeu, meu querido, Jesus venceu o deserto. Ele venceu as tentações. E sabe qual que foi a recompensa disso? Poder de Deus. Se você vencer qualquer tipo de ataque do diabo, qualquer tentação que venha sobre o seu coração, sobre sua mente, em nome de Jesus, se põe de pé, se põe firme, porque o que vai vir para você é poder de Deus. O que vai vir para você, de fato, é aquilo que Ele já tem reservado para você, meu querido. Em nome de Jesus. O deserto não enfraqueceu, mas fortaleceu a sua missão. Quem passa pelo deserto sem perder a missão, volta com poder. Então, em nome de Jesus, se você estiver nesse deserto nessa noite, se o Espírito te colocou no deserto nessa noite, entenda que não é para a morte, entenda que não é para você perder, mas Ele quer ver você aprovado. Ele quer que você entenda a sua missão. Ele quer que você entenda para aquilo que você foi chamado. Mas por que eu estou falando isso? O Espírito levar ao deserto, porque ao contrário também acontece. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, 2 Samuel, no capítulo 11, vai dizer isso, vai dizer o contrário.
a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e a cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Espírito te leva ao deserto, mas o pecado te arrasta ao deserto. Para a gente contextualizar aqui rapidamente, Davi, ele era rei de Israel. Davi, ele sabia da sua identidade, ele conhecia a sua identidade. Mas por isso que no começo nós falamos que quando nós não temos a nossa identidade, a nossa missão juntos, nós estamos propícios a cair. Porque capítulos atrás, quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé, ele olha, Jessé reúne os seus filhos fortes, guerreiros, ele reúne os seus filhos, e Jessé começa a olhar e fala assim: é esse Deus? Aí Deus fala assim: não, não é esse. Aí chega no segundo: é esse Deus? Aí fala: não, é esse. É esse Deus? Não, é esse. E aí Jessé olha para José, pai de Davi. Jessé, desculpa gente. Olha para Jessé e fala assim: Jessé, você tem outro filho por aí? Aí Jessé fala assim: tem um carinha ali cuidando de umas ovelhas, pastoreando. Quer que chama ele? Chama ele. E aí quando Davi chega, humilhado, esquecido, deixado de lado, ele é ungido para ser o próximo rei de Israel. Então por que eu estou dizendo isso, meu querido? Porque Davi, ele conhecia a sua identidade, ele sabia o porquê ele foi chamado, mas ele pecou na sua missão. Porque qual é a atitude de um rei? É estar junto com a sua tropa para a guerra, é estar à frente. Então no tempo em que Davi ele era para estar na guerra, ele decide ficar descansando no palácio. No tempo que ele deveria estar em campo, ele preferiu estar confortável no seu sofá. Ou seja, toda vez que você abandona a missão, você dá espaço para o pecado escrever capítulos que Deus não planejou para a sua vida. Toda vez que você decide viver aquilo que Deus não preparou para você viver, você abre atalhos de vigarista para viver aquilo que Deus não projetou para você. Eita. E o resultado disso é o quê? Perder. Para quem conhece, depois você estuda um pouco. É muito doido o que acontece na vida de Davi. Porque Davi, ele não caiu de repente. A atitude de Davi, primeiro ato dele foi mudar o foco, depois ele mudou o lugar, e então sim ele mudou o coração dele. Por quê? Porque da varanda do palácio ele vê Batseba, e o texto diz que ela era muito formosa, e a Davi a desejou. E linkando com isso é a mesma sequência lá do Éden, quando a mulher viu o fruto e era agradável aos teus olhos. Gênesis 3:6. Ou seja, o pecado começou com o olhar. A cobiça, ela precede a queda. E quando Davi ele cedeu, ele entrou num deserto de consequências. Ou seja, toda atitude que nós temos que não é direcionada por Deus, existe consequências. Repete comigo: Davi adulterou, Davi mentiu, Davi matou, e Davi perdeu.
efeito dominó na vida de Davi. Isso é muito doido. Porque quando ele engravida Batseba, o seu filho morre. E a casa de Davi, a partir disso, é marcada por tragédias. Amnon abusa de Tamar. Absalom, revoltado por falta de posicionamento do pai, mata Amnon. E depois o próprio Absalom, ele se rebela contra o pai. Tudo isso começou no dia em que Davi decidiu não cumprir a sua missão. Sabe o que Deus está querendo dizer, meu querido? Que talvez o deserto que você está vivendo não foi Deus que te colocou lá. Porque o pecado, ele te moe, ele te joga lá no deserto. Ele só quer ver as consequências de tudo dar errado. E novamente falando sobre identidade restaurada, quantas e quantas vezes eu cresci na igreja, eu vivi minha vida na igreja, mas viver a vida na igreja não significa que você está cumprindo a sua missão, não significa que você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Tinha uma frase que eu tinha para minha vida, que é: eu sou baterista e isso vale, e isso tá bom, eu estou ajudando, eu estou contribuindo, então eu estou fazendo minha missão. De fato, tocar bateria também é estar nisso, mas não é somente isso que Deus tinha para minha vida. Só que por muito tempo eu vivi nisso. Talvez para você seja a mesma coisa. Ah não, mas eu sou cristão. Ontem nós estávamos, depois do casamento do Gilead e da Giovana, eles nos convidou para um almoço, nós fomos, e aí chegando lá, estava à mesa, tinha a sua família, alguns amigos, né? E aí chegou o garçom: ah, casamento, oh, legal, então eu já vou descer uma quantidade de cerveja aqui para vocês. Aí eu falei: não, irmão, fica tranquilo, a gente não bebe não, fica em paz. Aí ele: vocês não bebem? Você viu essa hora? Vocês não bebem? Estava aí o Lucas de frente um pro outro. Eu falei: não bebo. Então por que vocês casaram? Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, e faz sentido, né? Então, a galera que casou, a primeira atitude é beber uma cerveja para comemorar. Aí ele: lógico, e não parava. Lógico, oxe. Eu falei: irmão, deixa eu falar com você, nós não bebemos. E eu posso dizer para você que é a nossa melhor decisão. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos é por consciência. Então nós estamos aqui festejando é pelo casamento, não é por uma cerveja que só traz maldição para a minha vida. Então acontece muito isso, da gente estar perdido, da gente não entender a nossa missão, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E achar que uma cervejinha, achar que uma droga, achar que um adultério, achar que qualquer coisa é isso que eu nasci para ser. Em paz educar os filhos e falar assim: esse é o meu filho, tem que pegar várias mesmo. Se você faz isso com o seu filho homem, você não é crente. Porque o que eles recebem aqui do Kingdom é entender o propósito de um filho que vai se tornar um sacerdote, um homem, um marido, que sabe respeitar, que entende o seu limite. Mas não era para ser assim, porque casa é fonte e igreja é resultado. Davi, ele sofreu a consequência por preferir ficar deitado no seu sofá no palácio, ao invés de ir para a guerra. Só que, meu querido, da mesma forma que Satanás arrasta a gente para o deserto e tenta arrancar a missão que tem em nossas vidas, Deus, ele
ele entende. E ele se curva quando o coração é quebrantado. Davi, falado como um homem segundo o coração de Deus, sofreu isso. Mas quando ele entende o seu pecado, quando o profeta Natan chega nele e fala assim: tu tá lascado, meu querido. E ele se quebranta, ele fala assim: de fato, eu pequei contra o Senhor. No Salmo 51, esse salmo é lindo. No Salmo 51 ele canta dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Da mesma forma que Satanás ele tenta arrancar a gente, jogar a gente no deserto. Quando nós temos um coração quebrantado, quando nós reconhecemos o nosso erro, e quando nós se entregamos e nós reconhecemos a nossa falha e direcionamos nossos olhos para Deus, Ele tira você e te dá uma nova oportunidade. Ele tira você de um deserto de consequências e Ele te dá novamente a missão que você precisa ter. Davi, ele continuou como rei, mas a consequência não saiu dele. Porém, Deus ele direcionou novamente o coração de Davi para ser, se não um dos maiores reis de Israel. Aleluia. E para nós hoje, como que está sendo isso? Identidade versus missão. Como que está a sua identidade? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Como que está a sua identidade hoje? Você sabe quem você é e para o que você está aqui? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando no seu coração, meu querido. Eu tenho um amigo no trabalho e ele é meu supervisor e ele é cristão. É muito legal isso. Alguém aqui no seu trabalho tem um amigo que é cristão? Quem é? Levanta a mão. Eu tenho. Quem agora está no seu trabalho, porém tem um amigo que não é cristão? Levanta a mão. Glória a Deus. Você tem uma missão. Porque ter um amigo e um amigo cristão é muito da hora. Porque a fase que nós estamos vivendo hoje na empresa não é uma fase boa. Não é financeiramente falando, mas é sobre ataques. E aí quando ele sendo supervisor hoje, ele chega em mim e fala assim: meu, hoje a reunião foi difícil. Aconteceu isso, fizeram isso, atacaram isso, falaram isso. Aí eu falo: mano, vamos seguir dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando eu falo assim: meu, na reunião que eu fui, aconteceu isso, fez isso, teve isso. Aí ele fala assim: não, peraí, então vamos fazer isso, vamos acontecer isso, vamos agir dessa forma. Porque a melhor coisa é nós termos um amigo cristão dentro do trabalho. Porque quem conhece, quem sabe quem você é, entende a sua missão, não vive de consequências, não vive de demanda, mas é na oração, sabe? É no jejum, é na palavra. Ele fala assim: vai dar certo, você vai conseguir. O interessante é que eles têm que falar disso, porque no desenho da Alice do País das Maravilhas, alguém já assistiu o desenho da Alice do País das Maravilhas? Tem uma parte que a Alice ela está meio que perdida numa floresta, e aí chega um gato. O gato, pastor, eu gosto do gato. Aí chega um gato e fala assim, tá lá falando no ouvido dela, tentando manipular. E aí a Alice fala assim: qual caminho eu devo seguir? O Espírito Santo está falando com você nessa noite, meu querido. Qual caminho eu devo seguir? Aí o gato fala assim: depende de onde você quer chegar. Aí a Alice fala assim: mas não sei para onde eu quero ir, não tenho. E aí o gato olha e fala assim: então tá tranquilo, qualquer caminho serve. Porque para quem está perdido, qualquer caminho serve, qualquer palavra é suficiente, qualquer abraço vale.
Qualquer batida nas costas, tá bom. Qualquer aperto de mão dizendo que amigo é amigo. E o que acontece, maioria das vezes dentro da igreja, é as pessoas estarem sentadas no banco, mas perdidas, não sabendo o que está fazendo ali. Por isso que nós identificamos igrejas falsas, falsos profetas, quando olham e falam assim, eu sei o seu RG, meu querido. Wesley, ele trabalhava numa empresa, né, Wesley? E ele tinha acesso a CPF, né, Wesley, das pessoas. Aí ele chegou e falou assim, eu sei o seu CPF. Eu falei, não sabe nada. Aí ele pegou o celular, fala o seu nome completo. Eu coloquei meu nome, seu CPF é tal. Por quê? Porque é muito fácil. As coisas estão fáceis para ser encontradas. Então, quando nós estamos perdidos, qualquer CPF bem falado, qualquer RG bem falado, qualquer palavra bonita bem falada, te convence, meu querido. Mas Deus está aqui nesta noite falando assim, não dê ouvidos a gatos, dê ouvidos ao que eu tenho para você. Você é filho amado em que eu tenho prazer. Dê ouvidos a isso, meu querido. Glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma era que a identidade está ok, mas a missão, eu não sei para que estou aqui. E Deus hoje Ele quer alinhar isso na gente. Existem muitas pessoas buscando soluções fáceis, mas o Evangelho não é isso. Evangelho é renúncia. Mas renunciar para quê? O pastor já falou, mas o Everton já falou, mas eu vou falar novamente. O que o ministério não foi o Val, não foi a Adriana, não foi o Aguinaldo, não foi a Marilu. Igreja família, o que nós fizemos ontem. 7 casais. E eu estou falando isso porque um dos casais nós estamos cuidando. E nós falávamos com esse casal. Gente, é um absurdo, Val. Eu falava para ele, mano, vamos resolver isso, cara. Vamos. Eu falei, pelo amor de Deus, reage, mano. Aí teve um dia quando eu vi, acho que foi a pastora Ana, né, pastora, que jogou lá no grupo e falou assim, pessoal, infelizmente um casal desistiu, então se vocês tiverem alguém, eu falei, é hoje, eu vou chutar a cabeça do Gilead. Eu falei, é hoje. Peguei o celular, eu falei o nome dele, né? Deixa aí, eu amo meu cabeçudo. Mas eu amo de verdade ele. Porque tem pessoas que metem o louco. Mas tem pessoas que só não são direcionadas corretamente. Eu meti o louco. Eu era um cara que meti o louco. Mas hoje, Deus, eu falo isso muito com a Juliana perde a linha comigo, porque hoje eu estou tão mole, porque eu não consigo ver as pessoas do meu lado sofrendo isso e não fazer nada. Sabe, eu não era esse cara, gente, pelo amor de Deus, meu irmão está aqui, conhece, eu não ligava para ninguém. Mas hoje eu não consigo não ver as pessoas que estão na nossa house, por exemplo, na nossa chave, e não dar um chacoalhão, velho. Eu falava pro Kaique, caramba, o Kaique tá aqui, velho. Glória a Deus. E é isso, não importa, ele podia me odiar. Eu falei pra Juliana, o Kaique ainda não é crente.
Ele pode me xingar e me odiar. Eu falei, mas quer saber? Que ele me odeia. Mas aí, ó, tá me odiando, Kaique? Eu te amo, velho. E ele tá aqui. Porque evangelho é isso. Tem pessoas que precisam assim, ó, vamos acordar. O que nós estamos fazendo? Se Deus te chamou para isso, meu querido, levanta e faça. Se Deus chamou eu, Tiago, Everton, o Kevin, enfim, o Ezequiel para ser trainer, que ele te levanta e faça, senão Deus coloca outro. E eu falei, Gileade, e a pastora mandou agora a mensagem lá no grupo. Agora você vai confirmar, você vai casar? Ele disse, mas eu vou falar com a Giovana. Vai falar com a Giovana o quê? Ela tá doida pra casar, velho. Vai casar, não vai? Vou. Falei, beleza. Mas eu tenho dinheiro. Falei, eu falo com o Guilherme, fica tranquilo. E o meu coração, meu Deus do céu, eu falo com o advogado. O Guilherme não vai nem... Eu falei, Gui, aconteceu isso. E, meu, e como é bom. Se você não participa de chave, de house, participa de house, cara. Porque eu chamei o Lucas, a Vitória, eu chamei o Jonathan e a Rosana, falei assim, meu, nós temos uma missão aqui, ó. Gileade e Giovana. Falei com o Gileade, ele vai casar junto com a Giovana. O que a gente vai fazer? Eles não têm dinheiro. Falei com o Gui, falei, Gui, o que a gente pode fazer? Dá pra parcelar até tal dia. Reunimos assim, beleza, o valor é... Não vou falar o valor, vamos dar metade. Falei, Gileade, você falou sim, Deus proveu a metade. Ele, sério, mano, que legal, tá? Eu falei, mano, vamos lá, vai dar certo. Aí ele falou, então bora, então vamos. Eu falei assim, beleza, mas o Guilherme vai falar com você porque você tem que dar a data para fazer o pagamento. Renúncia. Viver em pecado te faz isso, meu querido. Você decidiu viver isso, saia dele agora. Dói. Sofre. Mas você quer viver o melhor de Deus para sua vida esse ano ainda? Você quer viver? Então sai disso. Você está preso naquilo que o diabo está pisando na sua cabeça, falando que você não vai conseguir. De fato, você vai ficar resmungando o tempo inteiro. Mas se você quer viver uma mudança na sua vida, mudança na sua família, se você colocou a sua família aí dentro, você é responsável por tirar ela. Mas que bom que você tem igreja. Que bom que você tem liderança. E ontem nós tivemos o resultado de 7 famílias, de 7 improváveis, que pela dor, pelo sofrimento, apagou essa maldição. Então glória a Deus, porque eu tenho certeza que o ano que vem vai dobrar isso. Vai dobrar, né? Vai dobrar. Pastor Atos, ela gostou de fazer um casamento? É isso. Faria de novo? Com certeza. Então pronto, então vai dobrar. Porque se tem pessoas para fazer, Deus envia para que seja realizado. É isso, né, pastor Marcelo? Foi bênção? Glória a Deus, vai dobrar. Amém. Vai dobrar. E eu falo pra vocês, tá, gente? Porque muita gente falou que não, casamentão, né? Então assim, até pastora, não, eu não quero. Mas gente, quem aqui vive igreja família entende que tudo que nós realizamos debaixo da cobertura de Deus, do que Ele direciona pra gente fazer, não é de qualquer jeito não. Sábado passado era uma selva aqui na igreja. Por que é de qualquer jeito, Thiago? Não é de qualquer jeito. Então se você falou assim, não, eu não vou casar não, porque ficar lá, sei lá, mas tá tudo bagunçado. Você perdeu. Porque quem aproveitou, meu querido, foi algo lindo. Para quem foi, para quem casou, para quem participou, para quem serviu, todo mundo viu a qualidade do que é ser igreja família. Não é em todo lugar que você encontra isso, meu querido. Porque nós somos uma igreja séria, nós valorizamos. Nós não damos qualquer coisa. A gente viveu muito isso, de receber qualquer coisa. Mas nós não. A maldição bate aqui e cai. O que chega aqui, o reflete é bênção. Então o que você tem para receber, meu querido, é bênção. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Aleluia.
seja, quem não tem o destino em Cristo, segue qualquer direção do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não se esqueceu de você. Se você tem intimidade com essa pessoa, fala com verdade mesmo. Deus não se esqueceu de você. Porque talvez você diga assim: poxa, mas é igual o pastor usou de exemplo, né? 3 filhas, o último. A raspa do tacho. Ana Júlia, a raspa do tacho. Não era nem para ter acontecido, não era nem para ter nascido. Meus pais nem planejou eu nascer. Aí Deus ele olha para você e fala assim, Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, eu santifiquei, ou seja, eu já te separei. Sabe o que Deus está falando para você, meu querido? Não importa se de fato aconteceu isso com você. O Deus que abre os céus e fala assim: esse é meu filho, ele já te conhecia. Ou seja, qualquer tipo de relação entre o pai e a mãe, Deus ele já falou: Ezequiel, ele vai ser um pastor de igreja. Porque antes dele te formar, antes de você ter fecundado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. E além disso, ele já te deu um destino. Nossa, eu não sei para que eu estou aqui. Deus já te deu um destino, meu querido. Ninguém está aqui perdido. Se você estiver em Deus, você vai ter todas as respostas, porque você já tem uma missão, você já tem um destino. Aleluia. Você não é um acidente, você é um propósito. E mesmo que você até foi projetado, mas durante o seu decorrer da vida, a sua infância, você foi rejeitado, você foi esquecido, você foi abandonado. Isaías 49:15 diz: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Aí eu quero parar aqui rapidinho. Se pensar de novo, quiser subir, pode subir, tá? Rapidinho. Porque Deus falou muito forte no meu coração. Porque isso nos direciona ao amor de mãe para o filho. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? É uma pergunta que o texto traz. E é natural nós olharmos isso e falar assim: verdade, cara, é quase difícil, é quase impossível isso acontecer. Só que aí Deus me trouxe quando a Juliana estava na fase de amamentar a Pietra. Eu falei assim: não é somente isso. Aí eu orando, aí eu lembrei, eu não lembro a marca, mas eu lembro que foi a Bia que deu para a Juliana. Se conseguir me ajudar, Bia, que tira o leite. Bomba de extrair leite. E aí Deus começou a ministrar no meu coração isso. Sabe por quê? Pode uma mãe, o amor de uma mãe, fazer ele esquecer do filho que ainda mama? Pode acontecer. Mas além disso, existe uma necessidade. Fala comigo, necessidade. Porque para quem é mulher, pelo menos com a minha esposa foi assim, por isso que eu estou dizendo, tá? Mas para quem é mulher, talvez você passou pela mesma coisa. Porque no começo da gestação, do início da vida da Pietra, ela não conseguia pegar o peito da Juliana para mamar. Ela não conseguia. Então chegava uma hora que o seio da Juliana ficava muito inchado, muito cheio. E aí empedrava, ela sofria pra caramba e tal. E a gente perdido, porque a Alice não tinha acontecido isso, certo? A Pietra aconteceu. E aí a Juliana, com a ajuda da Bia, a gente comprou um lá que ficava apertando, não mudou nada, só machucava ela. Eu falei: tem um aqui que é motorzinho, e vai e coloca e, é batata. E de fato, e Deus começou a ministrar no meu coração, porque além do amor, tem a necessidade. Então quando o texto traz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, está falando sobre amor, mas também sobre a necessidade. Porque se a mãe não consegue dar um mamar para o filho,
dói, machuca, ela precisa tirar. Então quando Deus ele fala assim, quando o texto de Isaías fala, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, Deus está ministrando para você. Você pode até não ser amado, mas também aquilo que você pode oferecer não será suficiente. Eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe o que significa todavia? Apesar de, mesmo que, pode de qualquer circunstância, meu querido, apesar de tudo, todavia o Senhor não se esquece dos seus, porque Ele tem você cravado na palma de suas mãos, meu querido. Então não é somente uma necessidade, é também um amor, mas também não é somente o amor, é uma necessidade. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, porque Deus está aqui. Deus está aqui ministrando ao meu coração, ministrando ao seu coração, porque Ele não te abandonou. Talvez você está falando que não tem um destino, que não sabe da sua identidade, porque você não tem um Deus, mas Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O deserto que você está passando, meu querido, Deus não quer que seja de morte. Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Aleluia. Eu sei os planos que eu tenho para você, para dar esperança em um futuro. Não é plano de mal que Deus tem para a sua vida, meu querido, mas é um plano de esperança, é um plano de futuro. Deus, Ele quer te dar um destino nessa noite. E o Senhor está aqui hoje, nessa noite, para te lembrar quem você é e para o que você foi chamado. Ele te dá uma identidade, Ele te chama para a missão. Não viva como Davi viveu, ficando no seu conforto da casa, sabendo que a sua missão é estar em guerra. Mas viva como Jesus, que mesmo no deserto permaneceu até a cruz. E Ele está aqui nessa noite.